Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Márcio Lázaro, lá de Danbury, com Américo, para fazer nosso estudo do dia. Mas antes aqui eu vou pedir para Geilson fazer a leitura, que eu não estou com óculos e já estou precisando. Aqui, quer emprestado, né? Fala que quer emprestado. Esse não serve, tem grau. Então, já que você quer emprestar, empresta a voz para fazer a oração. Não trouxe o óculos. Ele vai falar, o Márcio Lázaro vai falar para a gente sobre a Semana Espírita. Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos muito bem-vindos. E a leitura é do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, em nossas mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Encontra-te no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas e te impulsionaram no caminho à frente. Passa pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para guardar e resgatar dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar os melhores aquisições de espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Verás acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação a fim de que adquiras autocontrole. Atravessa a circunstância por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgas melhor, da maneira que te pareça mais justa, na extensão que deseja, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis do espaço, do tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nós achamos no mundo, físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem, estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir sempre, medidas preciosas, invariavelmente, em nossas próprias mãos. Que assim seja. E tirando, Senhor, esse curto momento, elevando os nossos pensamentos a Ti, em busca dessa conexão maior, porque tivemos a oportunidade, como disseste, batei e abri seu rosário. Quando pedirmos e pedimos para continuarmos, para que viéssemos como espíritas, para termos uma oportunidade maior do conhecimento mais digerido, com maior entendimento, para que não possamos
por sermos convidados a falhar menos. O nosso muito obrigado, porque uma escola é uma verdadeira lição de vida. Muito obrigado, Senhor, por termos vencido hoje estarmos aqui. E abençoe, Senhor, aqueles que não puderam estar. Para que todos nós juntos, unidos num pensamento de amor, de fé, de perseverança, continuemos a voltar aqui para ter o pão, para sorver do vinho, que é oferecido nesse banquete a cada dia. Traga paz, Senhor, aos nossos corações, a todo esse planeta. E pedimos também, Senhor, para que inspire o nosso irmão, que veio trazer a mensagem de amor, que ele possa escolher as palavras certas, que calem fundo ao nosso coração, e que possamos, sim, levar de exemplo diário em todo lugar que estejamos, executando e colocando em prática aquilo que aprendemos. Na paz, na luz, no amor, na esperança e nessa fé, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga desta casa e a todos que estão aqui presentes. Obrigado também pelo convite que nos foi feito. Essa apresentação hoje faz parte da Semana Espírita, a 27ª Semana Espírita do Tri-State. E tem como tema Life Goes On, ou A Vida Continua, e também a prevenção ao suicídio. São 2 eventos e começou ontem com uma palestra e vai terminar no próximo domingo, dia 23. E são palestras sempre voltadas com esse mesmo objetivo, nesse mesmo tema, a vida continua e prevenção ao suicídio. E elas vão acontecendo nos diversos centros aqui da região, né? De Connecticut, de New Jersey e de New York. Então, todos ficam convidados, assim como vêm aqui, também podem, aqui, se vocês têm outros centros aqui próximos, podem ir lá visitar. Nós temos o cartaz que vocês têm acesso e podem ver aonde são as diferentes palestras e os seus temas. Algumas acontecem em português, como esta aqui, outras acontecem em inglês, mas fica aqui o convite para que todos possam participar. E esse tema é um tema importante, era importante anteriormente, continua sendo importante hoje, e vai ser importante no futuro, porque a vida continua é uma realidade que nós todos sabemos dela, e é importantíssimo porque vemos mais e mais casos de pessoas atentando contra a sua própria vida. Nós não temos aqui nenhum objetivo de capturar esse assunto na sua totalidade, nós nem vamos nos focar muito nele, nós vamos aqui falar também com o tema paciência com a vida. Mas se você quiser uma receita, um método de ter paciência e você acha que isso é uma coisa fácil de acontecer ou de ter, infelizmente eu tenho que trazer a notícia de que não é. Todos nós sabemos de uma forma ou de outra que a paciência não é uma coisa muito fácil de ter. E quase sempre nós trazemos a paciência, ou nós pensamos na paciência, ou em obter a paciência, como o controle da intemperança, né? Nós temos que nos controlar para não ter aquela reação ruim, ou aquela reação assim agressiva. E a palestra de hoje é baseada numa mensagem do Emmanuel no Livro da Esperança, número 23, nos domínios da paciência. Mas ele não trata do domínio da intemperança. É curioso a abordagem que ele dá, porque ele vai tratar de um outro aspecto com a paciência. E, logicamente, vocês terão que ser pacientes, porque vão ter que esperar até
lá depois da metade para o final, para que a gente possa falar um pouco sobre essa mensagem do Emmanuel, né? Então, a gente vai já praticando um pouco a paciência, e vocês hoje vão praticar um pouco mais sobre como a gente pode ver a paciência não somente como controle da intemperança, mas como, né, ela precisa ser realmente feita. Para começar, nós vamos pegar essa frase que está no prefácio do livro Vinha de Luz. Ela diz assim, que é de autoria do Emmanuel, com as mãos do Francisco Cândido Xavier: no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. E é importante a gente destacar isso, porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição assim, de que ainda estamos muito atrasados na escala evolutiva. E, de certa forma, é verdade. Mas também nós estamos já despertados para a necessidade, né, a busca desse alimento, como o Emmanuel aqui nos coloca, né? Então, nós temos aqui domingo, 11 horas da manhã. Poderíamos estar fazendo outras coisas, mas escolhemos estar aqui. E isso já mostra, de certa forma, que nós procuramos esse alimento. E podemos nos sentir, assim, não orgulhosos, mas podemos nos sentir contentes já, e que estamos numa posição que já não ignoramos tudo, mas procuramos esse alimento. E aqui nós não estamos mandando recado para quem não pôde estar aqui por um compromisso ou outro, mas tiveram pessoas que escolheram não estar aqui, mesmo tendo a oportunidade de estar. E estar aqui nesse momento, nós vamos ficar aqui por volta de 1 hora, né? E nesse tempo nós não vamos estar nos distraindo, não vamos estar grudados no nosso telefone, que na verdade é um computador, mas que nós usamos assim quase que uma muleta para nos distrair. E não é que o telefone é uma coisa ruim, ele é neutro. Eu posso usar ele para o bem ou para o mal, eu posso usar ele para instruir ou simplesmente para passar o meu tempo sem que eu ganhe nada. Nesse momento que nós estamos aqui, nós vamos prestar atenção em algo que o nosso objetivo é que nos impulsione ainda mais na escala evolutiva. Então, vamos aqui passar um tempo sem ficar nos distraindo muito. E lembrando dessa passagem de Jesus, e que muitos escutaram seus ensinamentos, muitos tiveram ali no Sermão do Monte, na passagem onde ele alimenta milhares de pessoas com peixe e pão, mas nem todos seguiram. Alguns escutaram somente as suas passagens, as suas palavras, os seus ensinamentos, acharam interessante, legal, bonito, talvez até oportuno, mas poucos realmente se despertaram e foram atrás do mestre, captando, absorvendo e seguindo realmente aquilo que ele ensinava, tanto pelas palavras quanto pelos atos. E aqui, então, lógico, né? Eu não me coloco aqui, não teria audácia de fazer isso na posição de Jesus, e nem tampouco vocês na posição dos discípulos, mas se a gente fizer um pequeno paralelo, nós também estamos aqui reunidos com essa vontade, com esse desejo do pão, né, espiritual ou do alimento. Então, nós já despertamos para essa realidade e sabemos do que precisamos. E estamos aqui num domingo de manhã, que poderíamos estar fazendo outras coisas, mas escolhemos estar aqui. Então, isso é muito importante. E na Revista Espírita de 1862, Kardec já aborda esse assunto do suicídio. É um assunto que, obviamente, nós temos que ter cuidado ao falar. Não é um assunto polêmico, mas ele é um assunto que nos requer cuidado. Também o nosso entendimento, como falamos desse assunto, tem evoluído, tem mudado através dos tempos. Antigamente, nós tratávamos desse assunto sem saber muito bem como ele era. Hoje, nós temos já bastante conhecimento, talvez não totalmente, mas já temos bastante conhecimento. E Kardec, se naquela época já era
já acontecia, já foi algo que ele destacou, os espíritos instruíram baseado nas perguntas que ele fez, e hoje nós podemos, lendo essas perguntas, refletir ainda mais sobre esse assunto. Então, dados que estão na Revista Espírita, que Kardec destaca que em 1859, na França tiveram aí quase 3.900 pessoas mortas com suicídio, na grande maioria homens. Em 2014, agora aqui fora da Revista Espírita, né, gente? Mas em 2014, nós temos aqui, só para comparação, os dados também na França, de que aí são quase 8.900 pessoas mortas, sendo também a grande maioria homens. Um aumento de 227%. A mesma tendência a gente observa não só na França, como também no mundo todo. Um ponto a se destacar é que existem maior número de homens do que mulheres. Não, isso não é relativo à tentativa, mas, infelizmente, à consumação da tentativa, porque, geralmente, homens aplicam métodos mais dramáticos, e esses métodos chegam mais às vias de fato. As mulheres, ou os espíritos imortais que estão nesta encarnação no corpo de mulheres, têm a tendência a aplicar métodos que não chegam tanto às vias de fato. Por isso que nós vemos essa diferença maior com o número de homens para o número de mulheres. De fato, que se nós analisarmos, e os dados indicam, as tentativas, esses números chegam a ficar quase 50% de homens e mulheres. Isso não é uma coisa de homem ou de mulheres, é uma coisa do ser humano. E Kardec vai perguntando, está lá na parte do Livro dos Espíritos, mais para o final, ele vai perguntando sobre esse tema. Então, a pergunta, e nós vamos aqui trazer as perguntas e ler aqui, né? Nós poderíamos decorar as perguntas e somente falar. Mas se a gente vem aqui e fala, nem a absorção e a nossa captação nem sempre é tão boa quando a gente fala e a gente lê ao mesmo tempo. E aí a pergunta diz assim, tem direito o homem de dispor da própria vida? Está cortadinho um pedaço aqui, mas não tem problema. Ou da sua vida? A resposta dos espíritos diz não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Na sua pergunta A, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. E aqui, logicamente, essa palavra louco pode causar em algumas pessoas uma certa tipo de interpretação. Mas os espíritos aqui estão refletindo sobre o fato de que quem faz isso está sobre um certo grau de loucura, não da loucura como a gente banalmente diz, mas porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente precisa entender o contexto de quando essas palavras foram usadas e como elas foram, que elas significavam ao momento que elas foram ditas. Um pouco mais para frente, Kardec pergunta, pode ser considerado suicídio que abraços da maior penura se deixa morrer por desesperança? E os espíritos respondem, é um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltar firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Então, se for aqui, o Kardec está perguntando, quer dizer, se uma pessoa que estiver na penúria, né, na miséria, e ele então sucumbir a isso, será que isso é considerado um suicídio? Os espíritos dizem que sim. Mas também eles destacam aqui algo importante, que aqueles que poderiam evitar aquilo e não fazem, também têm uma parcela de culpa. Então, muitas vezes, a gente tem um contato com alguém e podemos diminuir aquela carga, diminuir aquela provação. E, por um motivo ou outro, acabamos não fazendo. Aí nós vamos adiantar aqui o
o relógio e uma situação trágica acontece com aquela pessoa, nós também, que poderíamos ter evitado aquilo, temos uma certa parcela de culpa. Porque estava no nosso alcance fazer aquilo. E por um motivo ou outro, por alguma escolha, talvez por comodismo, quiçá por preguiça, ou por outro interesse, escolhemos não fazer. Continuando, Kardec diz: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? A esses, ai deles, responderão como por um assassinato. Então, assim, é algo muito sério, né? Nós temos a possibilidade de auxiliar alguém e escolhermos não fazer. Os espíritos aqui não estão colocando assim as coisas com uma certa leveza, não, eles estão trazendo realmente a importância e a seriedade do quando nós temos a oportunidade de fazer algo e escolhemos não fazer. É uma resposta muito séria, muito, poderíamos dizer até pesada, né? Porque imagina que alguém agora pode responder como um assassinato, sendo que você nunca pôs as suas mãos ali. Mas você teve a oportunidade de fazer algo por alguém e não fez. Comete o suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia me haviam de expressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-los o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Aqui Kardec tocando sobre o ponto de vícios, né, que as pessoas tinham naquela época e também têm até hoje. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Então, aqueles que cometem suicídio, nós vamos falar assim de uma forma geral, por uso ou por vícios dos mais diversos, também têm a sua parcela de culpa, de responsabilidade. Porque, sabendo daquilo que causa, mesmo assim, não se desvencilhem ou não procuram métodos para auxiliar a se desvencilhar. Quando uma pessoa se vê diante de um inevitável e horrível, será culpada de abreviar alguns instantes dos seus sofrimentos, expressando voluntariamente a sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? E aí Kardec ainda tenta apertar um pouco mais os espíritos, vamos dizer assim, né, para ser mais preciso. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que em que a vida só é cortada em alguns instantes. A resposta contundente é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Ou seja, ninguém, seja a própria pessoa ou outras pessoas, tem o direito de abreviar a vida de ninguém. Nós aqui temos um nome que às vezes a gente usa, né? A eutanásia, que muitas vezes é tratado até como uma forma assim bondosa de aliviar aquele momento. Então, os espíritos são categóricos quando Kardec pergunta: tem a pessoa, ainda que seja inevitável? Estamos vendo ali que vai acontecer. Temos, assim, o direito de tirar, seja a própria vida, ou até de auxiliar para que outro tire a própria vida? Não. Nunca se tem esse direito, mesmo que seja inevitável. E, continuando, ele diz, Kardec, né? Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Aqui, nós vamos ler um pouquinho e depois vamos trazer 2 exemplos. Muitas diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento.
Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em outra existência, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Nós vamos tratar aqui de dois assuntos, porque, às vezes, nós espíritas gostamos assim de um certo determinismo quando nós vamos tratar de determinadas coisas. Não sei se para criar um certo medo no outro, em nós mesmos, seja para que a gente não precise ficar pensando nisso, né? E a gente acaba criando quase que um atavismo. O suicídio não é algo, como a gente já viu aqui, os espíritos tratam, não é algo sem consequências e nem algo que a gente não deva dar importância. É uma transgressão da lei divina. Isso a gente não precisa ter dúvida. No entanto, uma pessoa que seja levado a isso, e ninguém comete suicídio estando bem ou estando com plena consciência das suas faculdades. Muitas vezes as pessoas são empurradas a essa situação, elas sucumbem, mas elas também são auxiliadas, sejam por ações ativas das pessoas que estão em volta, sejam por ações passivas, porque poderiam fazer algo que evitasse aquilo e escolheram não fazer. Mas, de uma forma ou de outra, ao chegar às vias de fato e a terminar com a vida, com a própria vida, primeira coisa que diz os espíritos terem essas pessoas que sucumbem a isso é o desapontamento. Porque a grande maioria está tentando terminar com aquele sofrimento, com aquela dor, seja o que é que a pessoa está passando. E ela quer parar aquilo. Então, ao perceber que a vida não acaba no túmulo, ou a vida não acaba quando cessa a vida no corpo, existe o desapontamento. E depois haverão outras consequências. Mas, no entanto, às vezes a gente quer um certo determinismo. E um determinismo muito comum no meio espírita é dizer que os suicidas vão para o vale dos suicidas. E nós botamos todos no mesmo balaio. Todos eles vão juntos da mesma coisa. E se a gente lê aqui essa resposta, a gente vai ver claramente que está dizendo aqui, não há penas determinadas. Isso não tira a responsabilidade de quem assim o cometeu. Mas também não dá um peso para algo que não existe. Porque diz aqui que em todos os casos, ou seja, não tem exceção, né? Em todos os casos, corresponde às causas que o produziram. E essas causas são as mais diversas. Nós vamos trazer aqui dois casos. Né? Um muito famoso, do André Luiz, que quem aqui conhece a série Nosso Lar, é praticamente impossível não lembrar desse caso, porque acontece logo no início do livro. Ele passa ali, durante quase 8 anos, no início, quando ele está passando, ele nem tem consciência desse período todo. Só sabe que é muito ruim, que é muito tempo. Mas ele passa ali no umbral, uma situação terrível, onde ele é acusado de suicida. E ele mesmo não se vê nessa posição. Mais tarde, depois de socorrido, vai ver que ele causou um suicídio indireto, né, por abuso e uso de coisas que não deveria fazer. Mas aí, a gente, às vezes, nesse determinismo, coloca todas as pessoas que estão neste mesmo caminho do suicídio indireto, e para a gente julgar as pessoas e apontar o dedo, a gente é muito bom muitas vezes, a gente coloca quase que todo mundo que está nessa mesma, com coisas semelhantes, vai passar por esse mesmo tipo de coisa. Olha, o seu futuro vai passar no umbral, muito tempo sofrendo com as pessoas lá te atazanando e te perturbando e falando que você é um suicida lá e você é um suicida indireto. Essa história é do André Luiz. As consequências
são dele, baseados nas situações que ele passou. Ele nos retrata isso no livro para nos servir de alerta, para que isso não nos aconteça, mas aquilo é o que aconteceu com ele. E é um exemplo muito famoso que muitas pessoas conhecem. Um outro exemplo está no livro, que é o penúltimo livro da série Nosso Lar, chama Sexo e Destino. E aqui André Luiz nos relata uma história de duas famílias toda imbricada, né, com essas histórias. E um personagem desse livro, chama Marita, ela também comete um suicídio assim não totalmente direto, né, um suicídio indireto, porque na parte da trama da história, ela toma um monte de remédios e acaba andando pela rua desorientada, atingida por um carro, fica, obviamente, muito machucada e cerca de algumas semanas depois vem o corpo a falecer e ela desencarna. Essa história da Marita, que aqui nós não vamos contar tudo e fica o convite para que você possa ler, talvez todo mundo já leu O Nosso Lar, mas nem todo mundo lê, às vezes, os outros livros. O Sexo e Destino é o penúltimo livro, é um livro muito legal. Quem quiser ler o livro, fica aqui o convite. Se você não gosta de ler, mas gosta de escutar essas audionovelas, também tem audionovelas, você pode escutar, também é muito legal. E aí a Marita, então, ela faz o desencarne nessa situação. Se a gente pegar assim de forma muito simples e um certo determinismo, nós vamos colocar 8 anos no umbral, passando sofrimento, sendo lá acusada de suicida e tudo mais, e depois toda uma recuperação, né? Porque não é assim também que o André Luiz saiu lá do umbral e foi automaticamente escrever O Nosso Lar, né? Existe toda uma recuperação que ele teve que passar. Então, lá o nosso determinismo vai colocar também essa pessoa na mesma situação. No entanto, lá existe uma situação toda na trama que acontece, que não é que ela é totalmente resgatada e abonada de todas as suas faltas. No entanto, ela, vamos transformar a história assim muito curtinha, ela volta a reencarnar como filha da sua irmã. E o grande passo e a grande justificativa que o mentor, ao pedir por isso, consegue, é que ela pudesse ainda aproveitar daquele núcleo familiar que ela estava ali para recuperar problemas anteriores, né? Porque essa história dessas famílias não vem só dessa encarnação que eles estavam ali, já vinham de outras passadas. Então, ainda que ela tenha cometido esse ato e desencarnou, ela é conduzida, de certa forma, muito mais rápido, a vir como a filha da sua irmã, para que agora, imagina, né? Ela é um bebezinho, e a irmã já está mais velha, e a mãe da irmã, os parentes e todos os personagens ali, ela possa ainda ter o contato com aqueles espíritos, naquele núcleo familiar, naquele arranjo, para poder ter o aproveitamento e não perder totalmente a chance que lhe foi dada. É um exemplo único, mas para que a gente possa ver que quando os espíritos dizem não há penas pré-determinadas, nós vamos ver nesses 2 exemplos que são coisas diferentes, que a situação toda é levada em consideração. Não é uma simplificação das coisas. Cometer suicídio, seja direto ou indireto, automaticamente sofrimento no Vale dos Suicidas. É lógico que ninguém aqui está trazendo isso, e quando o André Luiz traz esses 2 exemplos, e nós vemos outros tantos nas obras espíritas, ninguém aqui está tirando o peso de uma responsabilidade de um ato desse, porque os espíritos são categóricos quando dizem isso é uma transgressão à lei divina. Quem comete não pode se excusar dessa responsabilidade.
E eles ainda são mais categóricos, dizendo que quem ajuda também tem responsabilidade, seja com a ajuda, a participação no ato, seja pela omissão de evitar aquela situação. Então, aqui, por não ter esse determinismo, nós não estamos tirando a responsabilidade, tirando o peso de uma situação como essa, que é gravíssima. No entanto, nós também não podemos ir no outro extremo e colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque nós vamos ver que, como em Kardec os números lá já eram assustadores, hoje os números são ainda maiores. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande quando falamos desse assunto, um assunto delicado, porque esse tipo de situação, esse tipo de ato, as pessoas não gostam nem de relatar. As pessoas que estão em volta, e um suicídio não afeta somente a pessoa que causou ou que passa por suicídio, afeta diretamente cerca de 6 pessoas em volta e afeta um número muito maior indiretamente. Algumas vezes as pessoas até evitam falar qual foi que foi um suicídio, inventam uma outra coisa qualquer para que aquilo não fique assim, porque nós temos esse determinismo de que aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Passou por essa situação, vai sofrer e tal coisa. Né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande sobre isso. E muitas vezes, nós não sabemos, mas muitas vezes situações que são levadas, que levam as pessoas a esse ato, é decorrente da falta de paciência. Não é essa paciência comum e corriqueira que nós usamos quando, por exemplo, nós estamos no engarrafamento. Eu vim de Connecticut até aqui, tive que passar ali pela ponte George Washington. Você tem que exercitar uma certa paciência a passar naquela ponte, né? Eu vim até passando ali, procurei pensar em algo assim, que não fosse me estimular muita irritação, e fiquei pensando assim, poxa vida, se eu fosse George Washington, eu não estaria contente de botar o meu nome de uma homenagem a mim nessa ponte, porque as pessoas detestam passar por ali. Paciência da vinda. Pois é. Eu moro pertinho de lá. Tá vendo? Então, assim, não é esse tipo de paciência. Mas o controle da intemperança é uma coisa, né? É a gente responder. E a gente fala com a vida, porque preciso ter paciência com a vida. Porque a vida é tudo. A vida sou eu, a vida é o próximo, a vida são as situações que me acontecem. Né? Nós precisamos ter paciência com o próximo, que nós precisamos, todo mundo sabe, né? De certa forma, nós precisamos ter paciência conosco mesmo, porque muitas vezes nos cobramos muito. E nós precisamos ter paciência com as situações, porque nós não controlamos tudo. Né? E nem as coisas acontecem na velocidade ou do jeito que nós queremos. Elas sempre acontecem do jeito que nós precisamos. Mas essas duas coisas não sempre são iguais. O que eu preciso nem sempre é o que eu quero. Para falar no meu exemplo particular, elas quase sempre nem são iguais. O que eu quero nem sempre é o que eu preciso. Ou, na maioria das vezes, o que eu quero não é o que eu preciso. E eu preciso ter paciência, entender sobre isso. E aí Emmanuel vem falar sobre a paciência, e eu aqui exercitando a paciência com vocês, vamos ter que esperar um pouco mais, porque nós vamos falar no Livro dos Espíritos sobre a paciência. Kardec também pergunta aos Espíritos sobre a paciência. Curioso que eu trouxe essa pergunta, que você pode falar assim, essa pergunta não fala sobre paciência, né? Mas a resposta fala. Kardec pergunta se era necessário que professemos o Espiritismo e criemos as manifestações espíritas para termos assegurados a nossa sorte na vida futura. Os Espíritos dizem, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tivessem desejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Você vai ver essa frase de uma outra maneira no Evangelho segundo o Espiritismo, com uma máxima do Espiritismo, dizendo, fora da caridade não há salvação. Quando Kardec escreve isso, há de se ter muita coragem para se escrever isso. Baseado, logicamente, em todos os ensinamentos que ele recebeu
dos espíritos, porque os espíritas vão ter essa coisa de que não é dentro do espiritismo que é a salvação, não é dentro do centro espírita que é a salvação. E aí, nós não estamos tentando convencer ninguém, nós estamos tentando nos convencer, trabalhar em nós, para que isso possa acontecer. Outras doutrinas filosóficas, religiosas, vão colocar que dentro daquele entendimento, só há salvação dentro daquele entendimento. O espírita tem que se lembrar sempre de que é fora da caridade não há salvação. E isso precisa de uma coragem para quem está fazendo toda uma codificação poder escrever. E aí, então, os espíritos trazem isso aqui, a resposta à pergunta de Kardec. Há pessoas animadas de boa intenção e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrar dos espíritos obsessores? A resposta é cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhe dar as sugestões, mostrar-lhes que lhe perdem o tempo em vendo que nada conseguem, afastam-se. Né? E aí, logicamente, aqui, cansar-lhes a paciência. Por quê? Porque os espíritos obsessores também perdem a paciência. Né? E aí a gente pode fazer uma pequena analogia, assim, olha, se eu estou perdendo a paciência, eu estou mais parecido com um espírito elevado ou com um espírito não elevado, com aqueles obsessores? Com qual que eu quero parecer? Eu quero parecer mais com os elevados. Se você não pensou isso, eu vou ajudar você. Você quer parecer mais com os elevados. A gente pode não parecer agora, mas a gente quer parecer com eles. Mas perder a paciência é uma característica de espíritos não elevados. Se eu perco bastante a paciência, sinto muito informar, estamos mais parecidos com eles do que com os outros. Porque os espíritos elevados não perdem a paciência. Tem uma pergunta curiosa sobre espíritos protetores, que Kardec perguntou, os espíritos protetores ficam assim, desanimados, chateados quando os seus tutelados, ou aqueles que eles estão dando sugestões, não seguem as suas sugestões, os seus bons conselhos? A resposta é curiosa, porque diz assim, sim, mas não da mesma maneira que os pais terrenos. Porque eles sabem, o que não é feito hoje vai ser feito depois. Então, assim, eles ficam, de certa forma, um pouco sentidos, porque nós não seguimos os bons conselhos. Mas eles não perdem a paciência, ou eles não ficam como os pais terrenos ficam, porque eles sabem o que não é feito hoje é feito depois. Então, a gente vai vendo que característica de paciência de entendimento com espíritos superiores. Característica de não paciência com os inferiores, com quais nós queremos nos parecer com os superiores. E aí, Kardec faz um comentário. A crença no espiritismo ajuda o homem a melhorar, firmando-se as ideias sobre certos pontos atinentes ao futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-os nos inteiremos do que seremos um dia. E um ponto de apoio, a luz que nos guia. O espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não pode ser conseguida. Sem ele, aqui o espiritismo não é sem a paciência, não. A paciência é preciso. Então, o espiritismo vai ter essa característica, né, que a gente precisa ter conhecimento da verdade, estudo da verdade, procurar a verdade, entender a verdade e pôr a verdade em ação, né? Para que ela não fique somente na nossa cabeça. Mas o espírita e o espiritismo não vai dizer eu sou a única salvação. Kardec, inspirado pelos bons espíritos, escreve fora da caridade não há salvação. E isso é fundamental e, de novo, é de uma coragem ímpar falar isso. Então, agora, para que nós tivemos a paciência de esperar, nós vamos aqui ter contato com essa mensagem do Emmanuel, que está no livro, como eu disse, Livro da Esperança, é a mensagem número 23, nos domínios da paciência. De novo, a gente sempre acaba associando paciência com controle da intemperança. E Emmanuel tem várias mensagens sobre a paciência, algumas falando sobre controle da intemperança. Mas essa não é. Essa ele traz uma abordagem diferente. Curioso.
Esse livro todo, as mensagens são sempre baseadas em uma passagem evangélica e uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui, em particular, está em Mateus 5,16, ele parte do Sermão do Monte, que diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Foi Jesus que disse. E também baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, sedes pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, agora nós vamos dar um mergulho na mensagem que o Emmanuel trouxe. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta, com que somos defrontados por manifestações de má fé, a radiarem por delapidações morais inomináveis, supomos que paciência é deixar tudo como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? E Emmanuel aqui traz 2 exemplos para a gente pensar. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. O Emmanuel traz aqui 2 exemplos, um baseado no nosso corpo físico, o outro baseado nas plantas, mas nós podemos estender isso a várias coisas, porque muitas vezes nós estamos ali sendo agredidos, né, seja por um corte, uma infecção, o que for, nosso corpo físico, ele começa a trabalhar para se reconstituir, né, consertar, fica melhor, e a gente conscientemente nem sabe disso. Isso acontece de forma silenciosa. E com os vegetais também, né, nós fazemos ali, ou seja, que nós causamos um dano no vegetal, ou será até mesmo pelo processo de poda, as células vegetais vão se recuperando silenciosamente, trabalhando para que tenha restabelecimento. Obviamente, como ele coloca aqui, se o dano é reparável, né? Porque às vezes nós causamos um dano tão forte, seja no corpo físico, seja num vegetal, que ele é irreparável. Mas se ele é reparável, as nossas células, as células vegetais e tantos outros exemplos que nós podemos olhar por aí, acontece de forma silenciosa. E aí existe ali essa diferente paciência que Emmanuel está nos trazendo a atenção, né? Que ela é diferente dessa de cruzar os braços, de não fazer nada, de falar assim, olha, eu sou paciente, fico aqui resignado. Será que resignação é isso? Será que resignação é realmente deixar tudo como está e deixar o tempo consertar sozinho? Será que resignação não envolve também fé, coragem, discernimento? Será que também não envolve trabalho, que é uma lei da natureza? Vamos seguir lá na mensagem do Emmanuel, que vocês estavam pacientes até, então não posso ficar demorando muito. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera da luta e nem choro improfícuo, quer dizer, inútil, na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Desculpa, vou ter que ler uma coisa. Paciência, no fundo, é resignação. Quantas injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam desferidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem limites, ou sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz até de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Então, a gente tem que entender que
como o Emmanuel está colocando aqui, primeiro ele não está falando da paciência, da intemperança, mas ele está nos levando a pensar que também a paciência não é essa não ação. A paciência requer ação. Bom, mas como pode, né? A gente às vezes até pensa assim, mas como? Né? Ficar paciente é algo que requer a minha ação? Olha, tem a resignação de aceitar que aquilo não está acontecendo como eu quero, seja ela como seja a situação que for. Também existe o discernimento de identificar naquela situação o que é que eu preciso, o que eu posso extrair dali, algo para aprender, para que eu possa refletir, seja para mudar alguma coisa, seja para evitar que agora eu faça algo como está acontecendo ali. Se eu estou recebendo um ataque e preciso ter paciência com isso, como diz na parte anterior da mensagem, eu preciso ter resignação de não contra-atacar, mas também preciso pensar. Será que como eu não estou gostando de receber esse ataque, será que eu já fiz esse ataque antes? E aí não fico me perdendo na coisa tipo assim, isso é um retorno, eu tenho que... Não, sabe, não é por aí que a gente precisa ficar pensando assim, isso está acontecendo comigo porque eu fiz antes. Não, mas será que eu fiz antes? Se eu fiz antes, existe algo que eu posso fazer para consertar aquilo que eu fiz antes? Ou se eu ainda não fiz antes, a sensação que eu tenho hoje com esse ataque não é boa. Eu tenho que me policiar para que nos dias futuros eu não faça um ataque desse. Porque às vezes as nossas vidas são de uma maneira que eu recebo um ataque aqui e daqui na frente não é que eu faço aquilo de propósito para devolver aquela pessoa, porque às vezes eu faço aquele mesmo tipo de coisa com uma outra pessoa. Já sabendo que eu não gosto daquilo, eu posso usar aquela regra de ouro que Jesus nos ensinou e tantas outras lugares do mundo seguem também, ou deveriam seguir, mas sabem, que é fazer aquilo, fazer os outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Ora, se eu não gosto de algo que alguém me faz, por que eu vou fazer aquilo com outra pessoa? Se eu estou passando algo hoje que requer a minha resignação, a minha paciência, mas não está sendo confortável, não está sendo bom, vamos dizer assim de forma simples, será que eu não posso também prestar atenção de que quando for a minha vez, eu não faça aquilo? Eu escolha não fazer. Porque, como diz assim nesse ditado popular, o mundo é redondo numa bola e as coisas vão e voltam, vão e voltam. Ora, eu estou na posição de coitadinho, recebendo algo que não mereço. Ora, eu estou na posição de dar algo que os outros não merecem. Ora, eu sou muito paciente, aqui usando um exemplo pessoal, eu sou muito paciente. E você pode imaginar assim, nossa, que espírito elevado, ou então que audácia, dizer ali na frente que você é muito paciente. Eu sou muito paciente quando eu erro. Quando eu erro, eu sou muito paciente. Quando os outros erram, aí eu não sou muito paciente, não. Para dizer a verdade, eu sou até impaciente. Se você é assim, ou se você às vezes é o contrário, porque tem umas pessoas que são muito impacientes consigo mesmo. Elas se cobram demais e até têm uma certa paciência com as outras pessoas. Mas elas se cobram demais. Não é que eu não cobre, né, de mim mesmo. Mas quando eu erro, eu trago aquelas frases ótimas do Espiritismo. Eu tenho várias oportunidades, né? O que não vai ser feito nessa vida vai ser na próxima. Eu estou em processo de evolução, eu ainda não sei, ignorância. E aí eu vou trazendo, assim, várias coisas. Então, eu sou extremamente paciente com os meus erros. Mas não sou com os dos outros. E aí preciso praticar um pouco isso. E a paciência, diferente dessa não ação, dessa cruzar de braços e não fazer nada, ela requer resignação, ela requer entendimento do que está acontecendo para que eu possa buscar algo que possa ser feito.
E nada melhor do que usar Jesus como o nosso modelo e guia, que, diga-se de passagem, está lá na pergunta 625, né, de Livros Espíritos. Muitas pessoas sabem de cor essa pergunta, decorada, como eu. Sei ela de cor, nem sempre a coloco em prática, mas sei de cor. Qual é o melhor modelo e guia para a humanidade? A resposta é uma única palavra que os Espíritos deram, que é para não ter problemas. Tipo, olha, não interprete de outra maneira. A resposta é uma palavra: Jesus. E aí nós usamos o mestre. Emmanuel diz aqui que Jesus foi a paciência sem limites. Porque você imagina um espírito, o mais puro que já pisou aqui, nesse planeta, ter contato com esses seres, esses da época, talvez alguns aqui de nós pudéssemos estar encarnados naquela época, que alguns ignoraram o que ele falava, outros acharam bonitinho, mas não seguiram, e outros se sentiram muito incomodados com o que ele falava e com a sua presença, e decidiram encaminhar ele ao Gólgota, ou à crucifixão, que é uma punição terrível, tanto para o corpo quanto moralmente, porque não era somente para infringir dor física, mas também para infringir humilhação. Então, nós, como humanidade, talvez nós, alguns de nós, ou talvez todos nós aqui, não estivéssemos encarnados da época, mas a humanidade, à época, decidiu enviar o ser mais perfeito que pisou aqui a esse tipo de punição. E ele poderia, eu até brinquei uma outra vez, falei assim, olha, se fosse eu na posição de Jesus, com o meu nível de evolução, mas com os poderes e os conhecimentos de manipulação do mundo material e espiritual de Jesus, se fosse eu naquela situação, teria praticamente terminado todos que estavam ali. Falei, olha, gente, eu estou vindo aqui por amor a vocês. E vocês me fazem isso. Não entendem nada que eu falo, fazem tudo que não acha bonitinho, mas não segue. E ainda querem me levar à morte. Mas Jesus passou por todo esse martírio que nós colocamos a ele. E foi a paciência sem limite. A paciência que sofre tudo e não faz nada? Não, porque ele, até o último momento, na encarnação, nos deu exemplos e lições. Foi colocado à cruz, condenado à cruz, passou por todo aquele martírio, nos dando exemplos antes, durante e até naquele momento, e até depois quando volta, né? Mas até mesmo na cruz, uma passagem que fica muito gravada é quando ele pede perdão, né? Que Deus perdoe ali aquelas pessoas, a humanidade, porque nós não sabíamos o que nós fazíamos. Então, essa inanição, essa paciência que muitas vezes nós colocamos com a vida, de que ou nós reagimos de forma agressiva, na intemperança, ou para mostrar ou tentar ter alguma paciência, nós não fazemos nada, nós não devemos seguir nenhum desses dois extremos. Jesus não aniquilou aqueles que estavam ali. Fosse eu na história, Nossa Senhora, já tinha. Não sobrava nem soldado romano, nem judeu, nem ninguém. Mas também ele não ficou de braços cruzados sem fazer nada. Ele nos deu lições altíssimas. Trabalhou por nós naquele momento e depois. Seguiu a vontade do Pai, resignação. Pedro, quando pergunta a ele no momento de ser ali preso, ele ainda fala, você acha que eu não vou beber do cálice qual o Pai me deu? Ou seja, não vou passar por aquilo que é preciso? Ao fato de que, no momento da prisão de Jesus, Pedro saca uma espada no ímpeto de defender Jesus, corta ali a orelha de um dos soldados dos sacerdotes,
pequena ressalva aqui, às vezes a gente escuta essa história falando assim, cortou a orelha do soldado romano. Não foi do soldado romano, foi do soldado do sacerdote. Se tivesse sido do soldado romano, acabava a história. Um banho de sangue, não sobrava ninguém. Mas o que Jesus diz a ele, então, naquele momento? Embainha a tua espada. Imagina a cabeça de Pedro nesse momento. Olha, eu estou aqui te defendendo, você vai ser preso. E agora você fala para ele, vai botar minha espada de volta? Porque o reino de Jesus não é desse mundo. Porque se fosse desse mundo, os seus anjos viriam resgatá-lo e aquilo não ia acontecer e não seria entregue aos judeus. Mas por agora, o reino dele não é desse mundo. Mas os seus ensinamentos estão aqui por um propósito, para que nós tenhamos sempre esse modelo e guia a quem seguir. Esse farol que vai à nossa frente, nos iluminando o caminho, nos guiando. Mas não é um farol distante que fica lá longe e nunca está ao nosso redor, ao nosso lado. Ao mesmo tempo que ele ilumina todo o caminho, ele também me coloca a mão e da minha queda me oferece o amparo para que eu possa levantar. Então, ao ter paciência com a vida, eu preciso controle da intemperança, mas também preciso ter essa resignação e esse entendimento de que não posso cruzar os braços, abaixar a cabeça e falar, não tenho nada que eu possa fazer. Pelo contrário, tem muitas coisas que eu posso fazer. Encontrar a solução, trabalhar em silêncio. Emmanuel nos traz 2 exemplos assim, simples, singelos do nosso corpo, que o nosso corpo trabalha em silêncio. E nós podemos trabalhar também para encontrar as soluções das coisas. Porque tantas vezes uma situação dessa, de ataque ao próprio corpo, vamos aqui botar o nome, o suicídio, que chega até o suicídio e que causa consequências gravíssimas de que onde havia um problema, agora nós temos 2 problemas para resolver. Quantas vezes situações assim não são levadas pela nossa falta de paciência? Nós estivemos aqui falando sobre esse assunto durante quase 1 hora. Nós não podemos, de forma simplística, dizer que uma pessoa que chega às vias de fato, num ato, muitas vezes, desesperado, de retirada da dor, e nós não podemos dizer a ela, você não teve paciência. Mas a análise que nós devemos fazer dessas situações, será que nós não podemos identificar que, se houvesse paciência como Emmanuel e como Jesus nos mostrou, será que talvez não tivesse chegado a essa situação? Mas mais importante do que isso é pensar também de que se eu tive a oportunidade de fazer algo para tirar a pessoa dessa trajetória, será que eu não posso fazer algo? Seja lá o que for que eu possa fazer. Não precisa, muitas vezes, ser algo assim extraordinário. Às vezes pode ser uma pequena conversa, uma pequena... dizer para a pessoa assim, você precisa falar alguma coisa? E aí você só escuta. E se a pessoa, às vezes, der uma brechinha, você dá uma pequena palavra de consolação e esperança. Porque isso, às vezes, orienta a pessoa a seguir um outro caminho. E aquele problema não será necessariamente resolvido. Não dessa forma. Mas o outro problema não será causado. Então, nós viemos aqui falar sobre isso. Nosso objetivo nunca foi capturar de forma assim, completa
todo isso, todo esse assunto sobre paciência, sobre prevenção ao suicídio, mas, assim, trazer a reflexão de que nós podemos ser pacientes com os outros, conosco mesmo, mas que a paciência não é controle da intemperança, nem tampouco cruzar os braços, não fazer nada. Okay? De novo, fica aqui o convite para a 27ª Semana Espírita do Tri-State, que esse ano tem o tema A Vida Continua e a Prevenção ao Suicídio, e várias palestras vão acontecer nos diversos centros aqui da região, terminando no dia 23, que é no domingo da semana que vem. E se você tiver a oportunidade de passar mais 50 minutos, uma hora, sem se distrair no seu telefone, fica aqui o convite. Fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado pela paciência com a gente também. Eu estava vendo aqui na primeira página que você mostrou e fica o pensamento, né, de quantas pessoas, né, desde 1862 a 2014, foi feito esse levantamento, se a gente botar assim, é um aumento de 1,7% ou quase 2%. Cada ano aumenta 2%, cada ano aumenta 2%. Mas também que tem, claro que são mais seres encarnados no planeta também, né? Mas a média realmente difícil. Sim. Assim. Como ele falou, né? Se a gente pode, falou várias vezes, se a gente pode evitar, coisas simples que podemos evitar o suicídio. Né? Assim, conversar com a pessoa, se você vê que ela está desesperada, oferecer ajuda. Né? O Raul Teixeira conta uma história muito linda, que ele estava no centro espírita, e aí, na festividade no centro, ele ganhou uma rosa. E ele foi para a casa dele, ele morava num prédio, e ele encontrou com uma senhora muito triste no elevador, estava só ele e a senhora. E ele, levando aquela rosa, né, para casa, que ele ganhou, muito bonita, né? E ele viu uma senhora triste, e ele ofereceu a rosa. E aí depois a senhora foi lá no andar dele, né, descobriu onde ele morava, foi lá, bateu e agradeceu. Falou assim, você salvou minha vida, porque naquela hora eu estava descendo, eu ia pular no mar, eu ia cometer um suicídio. Você salvou minha vida. Quer dizer, um ato simples, né? Ele ofereceu a rosa, ele livrou ela do suicídio. Então, assim também, são tantos e tantos casos. Fica aí, né? Bom, vamos seguir aqui o trabalho, tenho que dar uns recadinhos. Vou falar primeiro aqui do almoço, porque eu estou morrendo de fome já. Nosso almoço está lá, Marilda está, ó. Com a ajuda da Simone, claro, Sônia Emília. Você está envolvida hoje no almoço? Sim, a noite inteira, posso? A noite inteira trabalhando, olha só, né? Que coisa, né? Graças a Deus, eu tenho amiga de cedo. Haja paciência, né, Simone? Sem comentário. Sem comentário. E depois, ó, olha aí, ó, tá vendo? Depois do almoço tem lá, ainda tem a Feira dos... Eu vou trocar aqui, a Feira dos Guloseimas. Que, olha, tem doce para tudo quanto é lado ali, viu, gente? Né? O amorzinho já andou por lá, né? Já, né? Formiga já andou por lá. Já comeu Já, você também, né, Beth? Também. Ô, Wilson, Oi. se quem não puder comer os docinhos, as guloseimas, compre e dá de presente. Alegre a vida de alguém que está ao seu lado. Com certeza. Seu vizinho no apartamento. Salva uma vida. Nela, dá de presente uma sopinha. Tá certo aí, ó. É um bom presente, né? Tá ali a... Então, temos a Feira do Bolo e vou falar um pouquinho do jantar de Natal, que está chegando, hein? Dezembro está aí já. Dia 6 de dezembro, 6 da tarde, os ingressos já estão sendo vendidos. Pode buscar ali com a livraria, ali com a Lucy. A tia Regina está aí hoje ou não? Não, mas a Simone está aí, ela pega dinheiro, ela gosta de pegar dinheiro. Simone, manda para cá, né? Então, fica feito o convite, né, do nosso jantar de Natal, no dia 6 de dezembro. Todos estão convidados.
É uma festa muito legal, tem aí sempre bastante música, diversão. E reforçando, né, se alguém tiver interessado, vai estar lá na livraria, é só olhar ali. Vai ter várias palestras em inglês ou português, se quiser passar, né, e aprender um pouquinho mais, é muito bom. E esse tema é muito importante, a gente tem que prestar atenção mesmo, como o nosso querido Márcio falou, né? A gente tem que olhar para o lado e ver as pessoas, né? Que está do nosso lado, porque quando acontecem esses casos, não é só a pessoa que tenta o suicídio ou fica em depressão, é toda a família, né? Movimenta tudo que está do lado, é muito difícil a situação, então a gente tem que prestar bastante atenção e tomar muito cuidado com essas coisas, né? Com o que a gente fala, como que a gente se expressa, como que a gente age. Muito obrigado mais uma vez, Márcio. Eu não posso deixar de falar isso, porque isso é muito importante. E às vezes a gente passa batido. Eu, na minha vida de espírita, que já são alguns anos, eu nunca tinha ouvido falar disso até 2 anos, mais ou menos, atrás. A mãe de um cliente meu já estava em estado avançado de câncer e tinha cuidador. E eu conhecia essa cuidadora. Então, o que aconteceu? Ela já tinha o prazo dela para morrer, ela já estava condenada à morte do desencarne com aquele câncer. Mas tinha uma opção de abreviar o tempo dela de dor com a morfina. E eu nem sabia que existia, porque aplicando essa morfina da forma como eu só não sei, acelera o processo do desencarne. E acabou que isso foi feito. Aconteceu isso. Então, quer dizer, não é só ir lá e desligar os aparelhos, né? A gente ainda também tem essa opção de dentro de casa estar fazendo essa eutanásia. Então, e às vezes, a gente, como espírita, comete esse erro. Eu estou colocando como erro, porque para mim é um erro, né? Pode ser que para as outras pessoas não serem espíritas achar ainda que isso está certo. Mas isso aconteceu e eu fiquei chocada. Fiquei chocada porque no meio tinha espírita envolvido, sabe? Mas não deixei passar a minha decepção. É só para a gente ficar alerta. E se acontecer com a gente saber que tem que dar até o prazo do último suspiro. E conheço um caso, uma história esse é o último, tá, gente? Um caso, uma história que a mãe e irmã estava prestes a cometer o suicídio. Moravam num apartamento, num prédio alto e tal. Eles não deixavam ela sozinha, tempo nenhum. A irmã ficava, o filho chegava da escola, o filho saía, a irmã já tinha chegado. Um dia, por causa de trânsito e apontamento, aquela coisa toda, tinha que sair, pode ir, que em 5 minutos eu estou aí. Os 5 minutos foi o que ela precisou para pular da janela e morrer. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com essa dor que ninguém sabe explicar. Só quem sente sabe a dor para poder chegar ao ponto de cometer o suicídio. Né? Só isso. Ok, então tenho mais um recadinho para dar hoje também. A nossa casa, o Peter me avisou agora que nós vamos à casa, né? Algumas pessoas aqui estão convidando para fazer a visita no Nursery Home em West Orange. Está aqui a informação. Se alguém tiver o tempo hoje, né? Se quiser participar, é só falar com o Peter. Tá bom? Who else, Peter? Gonna go? Who else involved for someone? Tiago and Patricia. Tiago and Patricia. Do some songs. Ok, cool. And Very soon. tá feito o convite, se alguém quiser ir visitar, né, os nossos companheiros que estão passando por um pouco mais de dificuldade, estão às vezes muito sozinhos, né, e precisam conversar com alguém, fica feito o convite, vai ser em West Orange,
Eu não vou falar o endereço, que ninguém vai decorar aqui, mas qualquer coisa é só falar com Patrícia, Tiago ou Peter mais tarde. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é os passes, a nossa oração final, sempre desejando uma semana maravilhosa, com muita paz, que Jesus possa envolver os corações em muita luz de todos nós aqui, aqueles que não puderam vir hoje, a nossa família, e por que não para o planeta todo que está precisando tanto, né? Vamos lá, então? Hoje não está o DJ Múcio aí, mas eu vou colocar aqui a nossa musiquinha. Eu coloco aqui. Obrigado, Oswaldo, eu coloquei aqui. Vamos lá, então? Quem vai fazer a nossa oração final hoje aqui? Eu não tinha nem pensado nisso. Quem vai fazer? A Lucy fugiu ontem, ela vai fugir de novo hoje. Vou trazer o André, que está lá atrás, é a equipe da livraria. Vem para cá, André, por favor, faz a nossa oração. Que Jesus nos dê uma semana muito, muito, mas muito abençoada. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o coração, nossa mente, entrar em sintonia com os mentores da casa e agradecer pela paciência deles, paciência dos nossos mentores pessoais. Pedir a eles inspiração para que tenhamos uma paciência ativa. Vamos identificar quais são os problemas que precisamos resolver, ter a resignação de passar por eles, sempre pensando em Deus e tendo a certeza de que não são problemas, e são soluções para os nossos desafios. Pedimos a eles a inspiração para orarmos na hora certa, entrarmos em sintonia com eles e seguirmos o caminho necessário para resolver todos esses problemas. Pedimos também a proteção de Deus, Jesus, todos os espíritos dessa obra divina, protegerem os nossos irmãos que pensam em tirar as suas vidas. Inspirem a eles a vontade de viver e a nós a vontade de viver. Assim seja.